Agora vamos ler o Salmo 78, que tem um total de 72 versículos. Masquil de Asaf. Escute, meu povo, meu ensino. Incline seus ouvidos para as palavras de minha boca. A vocês falarei em parábolas e explicarei os mistérios do passado. O que ouvimos e aprendemos do que nossos pais nos contaram, não esconderemos de nossos descendentes. Contaremos nas gerações futuras os louvores de Adonai e sua força, seus feitos maravilhosos. Ele decretou estatutos para Jacob e estabeleceu uma Torá em Israel. Ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos para que a geração seguinte a conhecesse os filhos ainda não nascidos e que eles, por sua vez, também se levantassem e contassem a seus próprios filhos, que poderiam então confiar em Deus, não esquecendo os feitos de Deus, mas obedecendo às suas mitzvot. Então, não seriam como seus antepassados, uma geração teimosa e rebelde, uma geração com coração despreparado, com um espírito infiel a Deus. O povo de Efraim, apesar de armado com arcos e flechas, voltou suas costas no dia da batalha. Eles não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua Torá. Esqueceram que ele tinha feito as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres na presença de seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez as águas erguerem-se como um muro. Também os guiou durante o dia como a nuvem, por toda a noite com a luz do fogo. Fendeu as rochas no deserto e lhes deu tanta água como a que flui nas profundezas. Assim, ele fez brotar água da rocha, fazendo a água fluir como um rio. Contudo, eles pecaram ainda mais, rebelando-se no deserto contra o Altíssimo. No coração, testavam Deus, exigindo comida para sua própria satisfação. Sim, eles falaram contra Deus, questionando: poderia Deus pôr uma mesa no deserto? Sim, ele tocou na rocha e a água jorrou, até que os vadios transbordaram. Mas e pão? Ele é capaz de nos dar de comer? Ele poderia prover carne para seu povo? Por isso, quando Adonai ouviu, ele se enfureceu. O fogo se levantou contra Jacó e sua ira cresceu contra Israel, porque eles não tiveram fé em Deus, não confiaram em seu poder de salvar. Assim ele comandou as nuvens e abriu as portas do céu. Fez chover maná para que eles comessem. Deu-lhes o cereal do céu. Os mortais comeram o pão dos anjos. Providenciou-lhes comida à vontade. Enviou o vento oriental do céu. Fez avançar o vento por seu poder. E fez chover sobre eles comida como poeira, aves em bando como a areia do mar. Deixou-os cair no meio do acampamento, em volta de suas tendas. Então eles comeram até ficarem satisfeitos. Ele lhes deu o que desejavam, ainda estavam satisfazendo seus desejos. A comida estava ainda em sua boca quando a ira de Deus se levantou contra eles e matou seus homens mais fortes, derrubando os jovens de Israel. Ainda assim eles continuaram pecando e não creram em seus prodígios. Por isso ele encerrou seus dias em futilidade e seus anos em terror. Quando os castigou com a morte, eles o buscaram, arrependeram-se e buscaram a Deus desesperadamente, lembrando que Deus era sua rocha, El Elyon, seu redentor. Mas tentaram enganá-lo com suas palavras, mentiram com a língua, pois seu coração não era sincero, e eles foram infiéis à sua aliança. Ainda assim ele é cheio de compaixão. Perdoou-lhes o pecado e não os destruiu o tempo todo. Reteve sua ira e não ocupou toda a sua fúria. Então lembrou que eles não eram nada senão carne, um vento que passa e não retorna. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e lamentaram por ele nas terras secas? Repetidamente enfrentaram Deus, irritaram o Santo de Israel. Não lembraram como ele usou sua mão
no dia em que os redimiu dos seus inimigos, como apresentou seus sinais no Egito e suas maravilhas na região de Zoan. Ele transformou seus rios em sangue, de maneira que não puderam beber de suas fontes. Enviou um enxame de moscas que os devoraram, e rãs que os devastaram. Deu suas plantações a larvas e o fruto do seu trabalho a gafanhotos. Destruiu suas vinhas com saraivas e suas figueiras com geadas. Até o gado ele destruiu com saraivas e o rebanho com os raios. Lançou sobre eles sua ira acirrada, fúria, indignação e angústia, com uma milícia de anjos destruidores para abrir caminho para a sua ira. Não os poupou da morte, mas entregou todos à praga, abatendo todos os primogênitos do Egito, as primícias de sua força nas tendas de Ram. Mas seu próprio povo ele conduziu como ovelhas, guiando como um rebanho no deserto. Ele os guiou seguramente e eles não temeram. Ainda quando o mar ultrapassou seus inimigos, ele os levou para uma terra santa, aos montes conquistados por sua mão direita. Expulsou as nações que ali estavam, deu-lhes a porção como herança. Viverem em suas tendas, ainda assim eles testaram El Elyon e se rebelaram contra ele, recusando-se a obedecer às suas instruções. Foram desleais e incrédulos como seus pais, indignos de confiança, como um arco defeituoso. Provocaram a ira dele com seus santuários e lhe despertaram ciúmes com seus ídolos. Deus ouviu e estava irado. Passou a odiar Israel completamente, abandonou o tabernáculo de Shiló, a tenda que ele fez para habitar no meio do povo. Ofereceu sua força no exílio e seu orgulho ao poder do inimigo. Entregou seu povo à espada e encheu-se de ira contra seus próprios herdeiros. O fogo consumiu seus jovens, suas virgens não tiveram canções de núpcias, seus Corrani caíram à espada e suas viúvas não podiam nem chorar. Então Adonai despertou do sono como um guerreiro excitado pelo vinho. Ele abateu seus inimigos, fazendo-os retroceder em vergonha perpétua. Rejeitando as tendas de Yosef e ignorando as tribos de Efraim, ele escolheu a tribo de Judá, o monte de Zion, que ele amava. Construiu o santuário como os morros, como a terra, fez isso para durar para sempre. Escolheu Davi para ser seu servo, tomando dos campos de ovelhas, do pastoreio, ele o trouxe, para pastorear Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Com coração reto, ele os pastoreou e os guiou com mãos experientes.